Oi pessoal, falando da Parashá, Rabino Roni Hadid aqui com a gente. E o Rabino Meir Kalmos. E o Rabino Meir O Kalmos. Rabino Shmuel em espanhol, para quem quiser também ver. Shmuel, quem quiser acompanhar em espanhol, em portunhol, tem Rabino Shmuel Konavli também. Apesar que eu sou Aron Shmuel em hebraico, mas tudo bem. Ah, tem Shmuel também? Tem Shmuel também, entendeu? É Kanire que está no Rubá. Está conectado aos shiurim aqui. Chayei Sarah, uma parashá interessante. Ela começa com Vayu Chayei Sarah, Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, Shnei Chayei Sarah. Foram os anos da Sarah, 100 anos, e 20 anos, e 7 anos, os anos da Sarah. Aqui na verdade a gente já vê que o Passuca, quando ele começa, ele está contando que a Sarah faleceu, obviamente, mas ele conta, o Passuca aqui, os anos dela de maneira interessante, né? Não fala, ela morreu com 127 anos, ela morreu com 100 anos, 20 anos, 7 anos, esses foram os anos dela. Então, tem já na Drashot, né, que o Rashi traz, ele fala, por que trouxe o adjetivo, né, o substantivo ano após cada número da idade da Sarah? Cada um pode ser estudado por si só. Ou seja, Bat Kuf que Bat Kaf Lechet, ela tinha, quando tinha 100 anos, ela era que nem com 20 anos no que se refere a pecados, ou seja, ela era uma mulher limpa, que estava ainda ingênua e sem pecados, com a idade de 100 anos, que nem com uns 20 anos. E Bat Kaf Bat Kuf Belochet, Bat Kaf que Bat Zain Leyofi. E com 20 anos, ela estava que nem com 7 anos com a beleza, quer dizer, com 7 anos, as crianças ainda tem aquela pele lisa ainda, né, sem marca, sem nada, sem a vida passada, sem umas, como se fala, você vê as rugas. As rugas, né, e as veias também saindo para fora, você vê essa criancinha. Então, ela era uma mulher que até os 127 anos ainda parecia jovem ainda, ela era bonita ainda e também tzadikah. E 127 anos a mulher viveu, que é bastante tempo na verdade. Na verdade, eu não lembro quanto tempo o Avraham viveu, eu não lembro direito. Mas... Avraham, de cor eu também não me lembro. Mas aquele tempo eu acho que 127 anos já era bastante também. Já era bastante. Apesar que está diminuindo depois do dilúvio, a gente viu que baixou drasticamente. A gente viu, mas ainda é uma boa idade. Sim. E talvez então seria um pouco começar o tema um pouco com isso também sobre a Sarah, e depois se tiver tempo eu quero abranger um pouco mais o tema sobre o que a Sarah representava em termos da palavra dela, a continuação da Parashá com todos. Bom, tem muita coisa para falar aqui, mas em primeiro lugar. Você está otimista então? Eu estou otimista. Tá bom. Sobre esse negócio de idade, vou falar uma anedota verdadeira e interessante. O governo do Japão. Amém. O governo do Japão, até alguns anos atrás, para cada ancião japonês que chegava aos 100 anos de idade, dava para ele de presente um copo de saquê, não um copo desse tamanho, um copo menor de saquê, de prata, para comemorar o centenário dele. Nos Estados Unidos, também o presidente costuma mandar uma carta para um centenário que chegou aos 100 anos, de congratulação. No Japão, alguns anos atrás, o parlamento japonês cortou esse negócio de copo de prata para cada ancião e passou a ser um copo de lata. Ou seja, foi cortada a verba. Na verdade, não cortaram a verba. Na verdade, o que aconteceu? Diga você. Muita gente deve ter começado a Muita gente chegou aos 100 anos. Antes era... Ainda mais japonês, chinês, eles vivem mais. É verdade, bastante, eles têm um Lojinvidá, apesar que Israel está chegando não está para com o Japão, mas está chegando lá. Mas de modo geral, antigamente, que era uma coisa esporádica, alguém está aos 100 anos, hoje em dia está começando a ser uma coisa mais frequente. Antigamente, uma pessoa, Deus me livre, morreu aos 60 anos, falava, então, morreu. Hoje alguém mais com 60 anos fala, meu Deus, morreu jovem, não aproveitou a vida. Hoje em dia a gente já está acostumado que a pessoa vive 90 anos ou mais. Os nossos filhos, de acordo com as seguradoras, vão viver mais de 100 anos. Quando actuarem, assim, os computadores já estão atualizados para isso, que essa turma toda jovem vai viver em torno dos 100. E a coisa está aumentando cada vez mais. A gente vê que a longevidade está chegando quase a termos bíblicos. É uma coisa, então qual seria, a gente tem que pensar qual é o significado religioso, teológico, judaico, que a idade está voltando. Então a gente pode pensar várias coisas. Pode falar nível... Será que é o começo da época messiânica que as pessoas vão viver para sempre?
viver para sempre, isso já é questão de como a gente vê Tchiat Mitim e tal. Mas vamos tentar já analisar a nossa Na época. verdade, a época messiânica, eu falei errado, né? De acordo com o Rambam, na época messiânica ainda vai haver mortes. É uma discussão, na verdade. É o que o como vai Gemara ser. fala, Ein ben olam hazeh mot hamashiach rak shibud malchuyot, que a única diferença é que Israel vai estar mais livre no mundo e tal. Mas depois da ressuscitação dos mortos, sim. Aí a gente não sabe, aí as coisas vão mudar, o esquema Bilá muda. Mavet Lanetzach, né? O profeta diz. Aí o esquema que muda. A morte vai ser banida. Vai ser para banida todo do mundo. sempre. Mas a gente está falando dentro do nosso mundo natural. Mas mesmo nosso mundo natural, a gente está numa época inédita da história da humanidade. As pessoas vivem muito tempo. E a tendência é aumentar ainda isso. E como a gente quer tentar entender isso a nível de serviço divino, Avodat Hashem, qual é a implicação disso, qual é o significado disso? Então a gente pode falar em muitos termos. Dois que a gente pode abordar, por exemplo, é a nível quantitativo e qualitativo. Você tem mais anos para fazer Avodat Hashem. Você tem mais anos para operar no mundo e fazer o serviço divino no mundo. Isso é uma brahá e é uma responsabilidade também. Agora, qual seria a nível qualitativo? Qual é o máximo que eu tenho mais anos para fazer? Uma coisa que a gente pode falar, que a gente já falou aqui de modo geral, que uma ambulância passando, eu espero que tudo esteja bem, que seja uma pessoa que... Você não tá... Pensei que você ia editar, eu congelei. Não vai editar. Eu congelei porque você ia editar. Longevidade, espero que tenha longevidade. Enquanto eu tivesse congelado, você estava editando. É isso. Então, de modo geral, a gente sabe que o serviço divino de cada pessoa e de cada judeu é cumprir as mitzvot da Torá, mas também o serviço divino é algo relacionado a uma coisa particular sua. Cada um com seu serviço divino particular, de acordo com as aspirações dele, as aptidões dele, as paixões dele, o que ele acha melhor para ser. Que a gente acredita que cada pessoa é uma ideia divina, especial, particular. E pode ser que na nossa geração, que hoje a gente vive num mundo muito complexo, com muitas coisas, e a pessoa até para ela começar a exercer funções no mundo, às vezes precisa de alguns anos de formação, de desenvolvimento. Então, de acordo com isso, a gente vê que o lifespan, o tempo de duração da vida humana, na nossa geração está aumentando. Quer dizer, Deus decidiu, de acordo com o que ele está falando, que essa geração, as nossas gerações agora, precisam de mais tempo para poder se manifestar de maneira certa espiritualmente, para poder cumprir sua missão no mundo. Precisa de mais tempo de preparação. Talvez você pode comparar isso com, por exemplo, né, a gente sempre fala, o meu sogro agora teve 80 anos, né, teve uma festa, e alguém falou na festa de aniversário dele que você pode pensar, né, que 80 anos, bom, já estou nas últimas, Chas v'Shalom, né, Deus nos livre. Então ele falou, eu queria te lembrar que a carreira de Moshe, de Moisés, começou aos 80 anos. Sim. Até os 80 anos ele era um pastor em Midian, que ninguém sabia falar dele, e podia continuar a história assim e ninguém ia ouvir falar dele. Ele não sabia que ele ia se transformar na personagem mais famosa da história da humanidade. E por que demorou tanto? Por que demorou até os 80 anos? Que nem você está falando. Provavelmente a preparação espiritual dele, a preparação psicológica, etc., ele tinha que passar esses mais ou menos uns 60 anos em Midian como pastor, passeando lá pelas montanhas, tratando das suas cabras lá, né, entendendo como você tem que ser um líder, conversando com o Yitro, que era um cara muito sábio, como se fala sempre, discutindo com o Yitro. Tinha muitas discussões filosóficas também que o Midrash traz, que eles discutiam também entre os dois. E tudo isso, na verdade, 60 anos, uma preparação psicológica para ele, para poder transformar para o momento certo de desabrochar, né? Sim. O Talmud traz tanto Moshe quanto outros também, falando que Moshe, por exemplo, 40 anos de formação, 40 anos de começar a trabalhar no mundo, e os últimos 40 anos, dos 80 aos 120, é que ele liderou o povo de Israel. A gente vê isso em algumas figuras que acontecem. E isso está ligado também a nível sociológico, antropológico, que dizem no século XXI, que as pessoas, que até eu fiz uma palestra no lugar, você até estava presente, você foi convidado, e você foi, muito obrigado. E a gente falou lá que hoje em dia, ao contrário de uma geração atrás, pode ser que a nível profissional e de outras maneiras também, a pessoa está no auge dela, está no apogeu dela entre os 60 e os 70. E a gente pode entender. Você pega um cirurgião, sim? Um cirurgião, aos 60, a mão dele ainda não está tremendo muito.
até os 70 ele pode operar, e ele está no máximo da capacidade profissional e da experiência dele. Então a gente até pode falar, tem gente que quer dizer que o modelo que está surgindo é que o apogeu é entre os 60 e os 70, é o primeiro lugar no pódio. O segundo lugar, depois disso, você ainda tem a experiência, você já está começando a decair, que é de 70 aos 80. Os 80 você já está pendurando as botas, ou já está realmente se aposentando, como hoje em dia se aposentar na idade mais cedo. E o terceiro lugar do pódio é dos 60 aos 70, dos 50 aos 60. Seria isso. Porque, na verdade, essa história de 60 anos começou com Bismarck, que foi um governador alemão muitos anos atrás, e ele instituiu que para os soldados da Prússia e da Alemanha, eles se aposentassem aos 60 anos. Já que aos 60 anos era uma idade avançadíssima. Não iam muitos que iam durar dos 60 aos 65, aos 67, então não tinha problema de pagar para eles a aposentadoria. Hoje alguém está com 60 anos, ele tem que conseguir sustentar mais 30, 40, 50 anos. Então, voltando, qual é a importância de Avodat Hashem para isso? Que você tem mais trabalho de Deus. O trabalho divino, o trabalho geral, a pessoa pode entender melhor qual é a função dela no mundo. Você dá mais anos para você viver, mais oportunidade de conseguir exercer o que você tem que exercer, e com isso vem a responsabilidade para o outro lado. Que você não pode chegar para Deus e falar, puxa, eu até queria fazer mais coisas, mas não tive tanto tempo assim. Num período, não. Espera aí, você viveu algumas décadas boas, e eu te dei várias oportunidades. E isso volta ao assunto que a gente já falou várias vezes aqui, que o julgamento divino não é só as coisas que você fez de errado, mas o julgamento divino também é o que você poderia ter feito e não fez. Você poderia ter feito, mas eu tinha que ter tido a oportunidade, tinha que ter tido tempo. A gente está dando tempo para você. Olha só como é que a humanidade está aumentando. Acho que você teve tempo para fazer os seus erros, você teve tempo para chegar às suas conclusões, as suas experiências, o que não dá certo, o que eu não devo fazer. Sim? Existem filósofos que dizem que só um cretino tem inveja dos outros. Por quê? Porque um cretino só tem inveja dos outros, só um ignorante tem inveja dos outros. Porque se você está tendo inveja de alguém, de alguma coisa, da função que ele faz, você acha que você tem que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer aquilo. Você provavelmente tem outra função no mundo que tem que ser desempenhada. Então, você está tendo inveja de alguém, é uma ignorância. Porque ele está fazendo o que ele tem que fazer no mundo. Você deve ter outra finalidade no mundo, que você é bom para essa coisa. Você tem que chegar à conclusão, saber qual é a tua peculiaridade, a sua particularidade, o que você tem que fazer e ir para frente. Às vezes é mais de uma função, pode ser várias. Mas a gente pode entender isso, a gente consegue sentir, entender que cada pessoa ela tem uma coisa especial dela no mundo. Eu acrescentaria também, né, tem o famoso exemplo do bambu, né, chinês. Se não me engano, conhece o bambu chinês? Tem um bambu chinês. Você está renovando as suas histórias. É um exemplo, ele sempre usa no trabalho quando a gente conversa com as pessoas. Até que até que ele sai para fora. Tem esse bambu, não sei como ele, esqueci como ele chama, mas é um eu me lembro, você irriga ele durante meses, anos, não sei. Ele não sai para fora. Ele não sai, e de repente, em alguns dias, ele sobe para cima, quer dizer, tudo que você irrigou antes, quando alguém me pergunta, quando começou o trabalho dele, quando ele começou a crescer? Não começou agora. Ele começou faz muito tempo atrás, só que você não estava vendo isso ainda. Isso eu acho que é uma lição, na verdade, para as pessoas, não só para pessoas jovens, mesmo pessoas com 80 anos também. O Rabbi Drubavitch, ele tem uma marca que ele escreve sobre sair para aposentadoria, como ele é contra isso, né? Eu sempre falo também, eu não quero sair em aposentadoria nunca. Deus me livre da aposentadoria, eu quero trabalhar até 120 anos sem parar, de maneira nenhuma. Sim. E a ideia é exatamente essa, que você nunca sabe o quanto tempo você está no período da irrigação ainda. Pode ser que o cara chegou aos 80 anos e estava na irrigação ainda. Agora que é o momento de aproveitar tudo que você fez, agora você pode aconselhar, agora você pode fazer, agora você tem tempo para poder ajudar as pessoas. Pode ser que toda a tua existência foi feita para isso, e agora que chegou o momento de colher, né, toda essa... Você já chegou no assunto novo, eu só quero me referir ao que você falou antes do bambu, que é o ditado popular que diz que todo o sucesso do dia para a noite demorou 20 anos para acontecer. Você, olha como é que ele estourou de repente. Incrível, isso demorou 20 anos para acontecer. E sobre o assunto que você falou agora, do Rebbe Lubavitch, que tudo entrou... Se a gente pensar que tudo que aconteceu na nossa vida até esse momento é uma introdução ao que vai acontecer agora, isso muda toda a nossa perspectiva. Fala, não é que eu tenho a liberdade de hoje mudar os meus hábitos, mudar minha rotina, mudar minha visão de mundo, mudar minha direção,
com base de falar, olha, o que aconteceu até hoje, parece meio ingênuo falar nisso. Mas se você for do extremo oposto e falar, não, o mundo é a mesma coisa, e não vai mudar nada, e é tudo a mesma coisa, amanhã vai ser igual ontem. Mas se você pensar que eu posso considerar que tudo que vou até agora é um álbum. Uma vez eu tentei convencer um cliente a trabalhar comigo, eu falei, olha, eu vou te falar, eu tenho muita experiência. Eu, nessa área específica, eu já fracassei em todas as coisas possíveis. Eu tenho muita experiência nisso. Eu comecei com o Japão, é um país que em algumas coisas eu admiro, eu também vou fechar com o Japão. No Japão, se eles têm 2 executivos para escolher entre eles, e um executivo que a vida dele foi toda muito certinha, tudo certinho e tal. E tem outro que errou várias vezes, teve várias crises, e teve erros gerenciais, e não sei o quê. Muitas vezes vão querer optar pelo executivo que pisou na bola algumas vezes. Porque ele tem a experiência do erro, ele tem a experiência de errar, e ele aprendeu muito com essas coisas. Se a gente conseguir aprender com as coisas, pode ser que a gente melhore. No final da Parashá também está escrito Avram Zaken Baba Yamim, Hashem Berach et Avram Bakol, tradução, e Avram estava velho, ele veio nos seus dias, né? Seria que ele está se aproximando da sua morte, mas ele veio nos seus dias, nossos sábios já explicam que a intenção, como a gente falou agora também. Tem gente que os dias vêm neles, né? O cara, você está sendo infiltrado, o tempo vai passando e você está nos dias, mas você não está fazendo nada de especial. Avraham Baba Yamim, né? Avraham, ele veio nos dias, quer dizer, cada dia para ele era um dia importante de trabalho e desenvolvimento, que ele via como ele pode avançar no serviço a Deus no mundo e melhorar o mundo conforme ele realmente conseguiu. Você está me fazendo falar mais que Avraham e Sara, a gente vê que na Parashá passada que os dois correm, Ratz Avraham, também Sara vai Ratz Sara, eles eram muito ativos. E Avraham, ao contrário dos outros patriarcas, ele parece que faleceu no apogeu dele, ele faleceu bem, com uma plenitude, que em Yitzhak e Yaakov a gente não vê isso. Yaakov ele reclama até para o Paró. Minha vida não foi... 17 anos depois no Egito ele teve bem também, né? Sim, aí o final foi um retiro bom. Não é mostrado tão forte, não é? Mas Avraham é bem mais do que Yitzhak. Que quando ele faleceu, ele viu o seu filho Ishmael fazendo tchuvá também, né? O seu filho fez tchuvá. E ele faleceu antes que o Esav começasse a pecar. Porque não queriam dar que o Avraham sofra, então ele morreu. Está tudo em ordem, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Se Deus quiser que a gente possa realmente, a gente venha nos dias e não os dias venham sobre a gente, que a gente possa trabalhar até 120 anos. Amém. Sem aposentadoria e com felicidade. Para vocês, um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Escolha.